Olá pessoas, tudo bem? Olha eu aqui em mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Palinologia para todos. Dessa vez, né, em ritmo de Covid-19, né? Bom, pessoal, o tema da nossa videoaula de hoje é um tema extra. Na verdade, esse aqui é um Paleobot Vídeo extra. Você que está acompanhando o canal já deve ter percebido o que é o Paleobot Vídeo Extra. É uma videoaula com um tema diferente, com um tema que não segue aquela sequência lógica das videoaulas, né, e da temática do Paleobot Vídeo padrão, né? A gente teve lá, por exemplo, Palinologia 1, 2, 3, né? O Paleobot Vídeo Extra ele não obedece essa sequência lógica, né? É um tema extra que eu posto aqui, é uma videoaula extra que eu posto aqui. E o tema desse Paleobot Vídeo Extra de hoje é paleobotânica e suas aplicações na botânica econômica, né? De onde surgiu aí esse Paleobot Vídeo Extra? Surgiu de uma palestra que eu fui convidada para fazer anteontem na Universidade Araguaiana, tá? Uma professora da biologia chamada Maria me convidou e quando eu estava ministrando a palestra ao vivo, eles estavam gravando, mas a internet caiu. A internet depois voltou, eu continuei a palestra, mas apenas a metade da palestra foi gravada, a outra metade não foi gravada. E aí eles pediram, né? Não teria como regravar, então eu estou regravando essa palestra para poder disponibilizar. Essa palestra está mais voltada para alunos de biologia da graduação, mas é claro, ela é livre, né? Você que de repente não é da graduação, na verdade da graduação de biologia, tá? Mas se você é da geologia ou de outra área, se você é professor e quer assistir, ótimo, mas só quero deixar claro aqui que é uma palestra voltada para alunos de graduação da biologia, tá? Então vamos lá. Quando eu ministro essa palestra, eu gosto muito de começar falando um pouco sobre o meu histórico de vida profissional. E aí, assim, eu gosto sempre de começar com um emprego que eu tive assim que eu me formei. Assim que eu me formei em biologia, eu fui contratada para prestar serviços para a Petrobras através de uma fundação, né, chamada Fundação Gorseis. E eu trabalhei como bióloga contratada lá em uma gerência chamada Bioestratigrafia e Paleocologia. E a minha função era alimentar um banco de dados, né, um catálogo digital de microfósseis. O que eu fazia lá? Eu colocava imagens, descrições morfológicas de grãos de pólen, esporos, dinoflagelados e outras estruturas de parede orgânica estudadas, né, pela paleobotânica, mais especificamente pela paleopalinologia. Tá? Então eu trabalhava nesse catálogo aí, ficava o dia todo botando poços, profundidade onde essas estruturas eram encontradas, né? Que mais? Descrição morfológica, como eu disse, imagens, tá? E trabalhei aí mais ou menos durante os 2 anos. Junto comigo trabalhavam 2 outros biólogos que estavam com outros métodos, né? Com outros microfósseis que eram encontrados também em bacias sedimentares petrolíferas estudadas pela Petrobras. Eles trabalhavam no banco de imagem de foraminíferos, de nanofósseis, né? Enfim. E enquanto eu trabalhava nessa gerência, eu conheci muitos cientistas, pesquisadores, mas assim, voltados para a indústria petrolífera. E existiam lá pesquisadores palinólogos, né, que estudavam no microscópio o dia todo, né, grãos de pólen, esporos, dinoflagelados, preservados nessas bacias petrolíferas, né, e outros especialistas também, como eu disse, nanofósseis, em
foraminíferos. E aí me assustou muito que a maior parte deles, acho que até a totalidade, eram geólogos. Não havia biólogos. Os únicos biólogos lá éramos nós que trabalhávamos contratados nesse catálogo de imagens. Nós não trabalhávamos analisando lâminas, né? Fazendo trabalhos mais rebuscados, como a bioestratigrafia, enfim. Esses trabalhos eram feitos apenas por geólogos. Então, os geólogos ficavam lá o dia todo na lupa, no microscópio, estudando. E eu me perguntava, por que não tem biólogo aqui, né? Num emprego formalizado, né? Com salário, férias, carteira assinada, etc. No caso deles lá eram concursados, né? Não eram contratados, enfim. Mas eu me perguntava isso, por que não tinha, né? E aí eu pensei, poxa, esse mundo ele é desconhecido. Quando eu estava na graduação, nenhum professor meu me apresentou esse mundo, né? Nenhum professor apresentou esse mundo. Eu conhecia esse mundo porque eu ia assistir aula em outro departamento, departamento da geologia. Eu me formei na UFRJ. O departamento de botânica, que fica no Instituto de Biologia da UFRJ, ele é muito distante do departamento de geologia, em todos os sentidos, tá? No sentido literal de distância mesmo, né? Como também no sentido intelectual. Não existe uma integração desses departamentos. Então, assim, a biologia não conhece esse mundo, pelo menos na minha época, eu não sei como está agora, esse mundo do mercado de trabalho em empresas petrolíferas, relacionando aí a botânica, né? A botânica, a zoologia também, né? Tem microfósseis aí relacionados à zoologia, como por exemplo os ostracodes, que são estudados pelas empresas petrolíferas. Enfim, então assim, há esse distanciamento. Eu fiquei espantada. A partir daí eu decidi, falei, não, agora eu vou montar palestras para divulgar para as pessoas da biologia esse mercado de trabalho que relaciona paleobotânica, paleontologia, enfim, né, com a botânica. Isso é uma botânica econômica que a gente não conhece e que não é divulgado para os alunos como uma possibilidade de mercado de trabalho, tá? E aí, essa aqui, ó, de tiara, né, de blusa preta e de tiara sou eu, quando eu trabalhava lá. E aqui, ó, o grupo de profissionais que trabalhava lá. Cada um nas suas especialidades, enfim, tá? Bom, aqui eu mostro para vocês uma outra empresa, que é a Petrostrat. É uma empresa que presta serviço para empresas de petróleo, né, analisando esses microfósseis, tá? Como grãos de pólen fossilizados, dinoflagelados, esporos, né? Como eu já disse para vocês. Essa empresa tem filial no Reino Unido, nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de conhecê-la e de conhecer alguns de seus funcionários. Então tá aí, até conheci também um dos donos, tá? Então tá aí, a Petrostrat, né? Tá aí, então é uma possibilidade de emprego. Aqui eu peguei as imagens de alguns funcionários de lá, né? E um resuminho do currículo. Por que eu peguei isso? Repare que alguns desses funcionários não têm doutorado, né? Alguns só são mestres, outros só graduados, né? Então, isso aqui é para mostrar para vocês que o importante para a empresa que tem dinheiro, que lucra, o que é? É ter funcionários competentes e leais, independente de titulação. E eles têm que ter o quê? Conhecimento, saber. Saber de paleologia, de paleobotânica, saber de outros microfósseis, tem que saber disso. Isso que é importante, não é titulação. Muitas vezes você tem aí o mestre, o doutor, o pós-doc na universidade que não tem uma prática, não tem uma visão, não conhece, né? Não tem o conhecimento que essas pessoas que estão dia a dia trabalhando na empresa têm. Então, isso é muito importante. Eu não estou querendo dizer aqui que não é importante você ter formação, você ter titulação. Claro que é.
tá? Mas a visão tem que mudar um pouco. Pelo menos dentro da biologia, eu vejo que só é focada a formação do aluno para uma vida acadêmica. De ir lá fazer o seu mestrado, o seu doutorado, sabe-se lá quando vai se abrir um concurso, né? E quando abre, sabe-se lá como é esse concurso, né? Que a gente sabe como acontece os concursos dentro das universidades muitas vezes. E aí, gente, como é que é isso? Então, por conta disso que eu estou mostrando para vocês aqui, essas outras possibilidades de mercado de trabalho que eu acho que a universidade tem que mostrar para vocês. E quero chamar a atenção de vocês que é importante todas aquelas aulas que são importantes, todas aquelas aulas de botânica, ficologia, anatomia vegetal, porque isso pode ter uma aplicação no mercado de trabalho, né? Se você tiver visão e for empreendedor. Vamos lá. Bom, a paleopalinologia na indústria de petróleo, que é um ramo da paleobotânica, que tem tudo a ver com a botânica econômica, né? Teve aí as suas primeiras tentativas na década de 30, né? E quem tentou isso aí primeiro foi a Shell, né? Nos Estados Unidos. Em 1938, Potonier implanta a paleopalinologia na empresa petrolífera Shell, visando sua utilização estratigráfica. No início da década de 50, a Shell já utiliza análise paleopalinológica na bacia de Maracaibo, na Venezuela, e em 55 existe uma ampliação da utilização da paleopalinologia na indústria do petróleo. No Brasil, isso começa também na década de 50. Em 58, Miller, né, implanta o acompanhamento de rotina dos poços da Petrobras e treina a primeira geóloga mulher da Petrobras, né, na década de 60, a geóloga Marília Regali. Tá? E aí hoje é de rotina, né? Tem lá na Petrobras, né, os palinólogos, os especialistas, enfim. E aí, né, paralelamente, né, a esse processo aí da Shell, né, da implantação da utilização da paleopalinologia no Brasil na década de 50, na Petrobras, né, nas empresas petrolíferas, ocorre a fundação do Birbal-Sahni Institute of Paleobotany na Índia. Esse instituto foi formado em 46, foi fundado em 46 pelo Birbal-Sahni, que era um paleobotânico, tá? Tem até uma história triste, que parece que na inauguração, um pouco antes da inauguração, ele morreu. Quem assumiu a direção foi a esposa dele, mas enfim, o instituto está lá e funciona até hoje. É o único instituto do mundo focado no estudo de paleopalinologia e paleobotânica. Eles não fazem mais nada que não seja isso, tá? Prestam serviços para empresas também, mas assim, eles não têm preocupação com dar aula, com corrigir prova, como os acadêmicos em geral aqui no Brasil. Eles são focados nesse estudo aí de paleobotânica e paleopalinologia, tá? E eu tive a oportunidade de conhecer essa instituição, eu fiz o meu doutorado sanduíche lá, e para mim foi maravilhoso, foi um grande acréscimo de conhecimento na área da paleobotânica e da palinologia, como também um acréscimo cultural, né? Porque a Índia é um país à parte, né? Muita cultura, enfim. Mas está aí, é uma instituição de pesquisa focada em paleopalinologia e paleobotânica e que também presta serviços para indústrias petrolíferas, enfim. Essa aqui é a doutora Nígia Já, que me orientou, tá lá no Birbal-Sahni, e esse aqui é o diretor da época, eu não sei se ele continua lá, o doutor Sunil Bajpai. Tá? E esse aqui é o site do Birbal-Sahni Institute of Paleoscience agora, parece que eles mudaram o nome para tentar ampliar o estudo para outras áreas da paleontologia, além da paleobotânica. Mas está aí, vocês podem entrar no site, pesquisar. Quem sabe alguém quer ir para lá estudar, né? Bom, além dessas empresas que eu mostrei para vocês, desse instituto do Birbal-Sahni,
Muitas universidades brasileiras têm estudos aí de paleobotânica, de paleopalinologia aplicados e com conexão com empresas. Então, a UFRJ, por exemplo, Departamento de Geologia, tem projetos com a Shell, com a própria Petrobras, a Unesp tem projeto com a Petrobras. O meu ex-orientador, por exemplo, de doutorado, o Dr. Mitsuru Arai, atua lá, ele trabalhou anos na Petrobras como palinólogo, se aposentou e depois foi para a Unesp num projeto financiado também, né? Enfim, então, por que eu estou chamando a atenção desses projetos? Porque esses projetos são projetos mesmo, eles empregam, eles dão carteira assinada, pagam previdência, né, etc. E pode ser um emprego para você aí, né, da biologia. Estou mostrando isso também para estimular professores da biologia a buscarem empresas, essas parcerias para fazer pesquisa aplicada e gerar emprego para os alunos também, porque essas empresas ajudam nos projetos que pagam mesmo salário, tudo isso. Eu mesma já trabalhei num projeto, né, da Petrobras na UFRJ pela Fundação Copetec que era muito bem remunerada e tenho vários colegas que continuam lá. Então, é importante a gente pensar nessa linha ali e relacionar a paleobotânica com algo aplicado que gere uma botânica econômica. Bom, mas o título da nossa palestra é Paleobotânica e suas aplicações na botânica econômica. O que vem a ser a paleobotânica em si? Vamos dar uma definição. Paleobotânica vem do grego palaios, antigo, e botanique, botânica ou planta. É o ramo da paleontologia encarregado de estudar os fósseis de plantas, também chamado de fitofósseis. Então, assim, grão de pólen, esporos, né, são fósseis de plantas, microfósseis, então são estruturas estudadas pela paleobotânica, né? Enfim, e a paleobotânica ela também estuda organismos do reino monero, como por exemplo cianobactérias, fungos e protista. Por quê? Porque no passado muitos botânicos acreditavam que esses organismos desses outros reinos eram plantas. Então, por tradição, continuou aí na paleobotânica. Bom, um outro motivo muito importante dessa palestra é o seguinte: eu, durante a minha graduação, né, não sei se ainda está assim, mas eu percebi que a paleobotânica praticamente não existia na minha graduação de biologia na UFRJ, né, que é uma universidade renomada, enfim. Praticamente eu não ouvi falar nada de paleobotânica dentro do Instituto de Biologia no Departamento de Botânica. Eu fui saber um pouquinho de paleobotânica quando eu comecei a frequentar o Departamento de Geologia e pedia para assistir lá algumas aulas, né? De ouvinte no mestrado, no doutorado, eu já fazia isso às vezes, e aí eu fui aprendendo, eu fui começando a conhecer. E quando eu fiz estágio com a doutora Mônica Bart, que tinha um laboratório na geologia, e dali eu fui conhecendo as pessoas, aquele mundo, e fui seguindo, tá? E mesmo dentro do departamento de geologia, onde a paleobotânica existia, eu via muito assim, um trabalho com paleobotânica, com palinologia, na seguinte direção. Estudos com relação à transição da vegetação durante o tempo geológico, filogenia, né, tentando entender o grau de parentesco lá dos vegetais, blá, blá, blá. Paleobiogeografia, tentando entender a distribuição no passado de grupos vegetais, paleocologia, tentando entender a interação com o ambiente, com o clima, com outros organismos, né? Então, assim, tudo isso aqui gera o quê? Paper, gera artigo científico. Isso aqui não dá pra gente um emprego formal com carteira assinada, uma aplicabilidade, né? Um retorno financeiro rápido. Como eu disse, você vai lá, faz o mestrado, faz o doutorado com uma bolsa, aí se quer, talvez vai ter um concurso, talvez você passe, aí talvez você faça um pós-doc e por aí vai. Né? Isso aqui não dá, né, o seu emprego, né, efetivamente, assim.
um retorno um pouco mais rápido, não é uma aplicabilidade que esteja relacionado com empreendedorismo, com empresa, nessas coisas, tá? Então, eu comecei a perceber isso, tá? E a paleobotânica, ela pode dar para gente atividades econômicas, sim, né? Pode nos gerar emprego, falta esse empreendedorismo, essa visão e a conexão, né, de departamentos diferentes, enfim, vamos ver. A gente pode ter atividade econômica, botânica econômica, por exemplo, no geoturismo. Vocês sabiam que o Brasil ele tem uma das maiores reservas de flora fossilizada do mundo e fica no Tocantins? Olha aí, ó. Né? Então, assim, poderia ser feito um geoparque, né? Uma exploração de turismo científico, né? Um geoturismo nessa região aí. Basta uma parceria e boa vontade, né? Com prefeitura, com a comunidade, com pesquisadores, etc. Tá? Então tá aí. É uma possibilidade explorar aí para o geoturismo. Existe a floresta petrificada do Cariri, no Ceará também. Aqui já tem um grupo de pessoas lá, pesquisadores, tem até uma menina, uma paleobotânica chamada Flaviana, né, que eu acho que está envolvida nesses projetos lá, e que divulga essa região e já faz uma espécie de geoturismo lá. Mas está aqui, ó. Poderíamos explorar muito mais isso aí, né? Temos também a floresta petrificada de mata. Essa floresta petrificada de mata também poderia ser mais explorada, mais organizada, né? Gerar geoturismo, etc. Né? Bom, essas florestas, elas estão lá e são preservadas até hoje devido a um processo que a gente chama de mineralização petrificação, que consiste na substituição de restos orgânicos, né, como celulose e etc., né, substituição disso por minerais. Então, exemplo, substituição de celulose por sílica, né? Isso é petrificação e permineralização. Isso permite a preservação de troncos e de outras estruturas vegetais ao longo aí de milhões de anos e permite com que a gente veja aquilo e que a gente possa explorar com geoturismo, com turismo científico. Aqui um exemplo de troncos silicificados, né? Bom, um outro processo é a permineralização. O que é a permineralização? É a infiltração e permeação inicial dos tecidos vegetais por águas saturadas de minerais, com posterior precipitação intracelular e intercelular de matéria mineral coloidal microcristalina. O nome já diz, ó, permineralização, permeia os espaços entre as células, diferente da petrificação que substitui a matéria orgânica pela inorgânica. Aqui não, aqui a orgânica até continua lá. O que existe é uma permeação, vamos dizer assim, de água, né, rica em sais minerais saturadas, formando uma precipitação ali e enrijecimento da estrutura que fica preservada. Então tá aí, ok? Bom, isso foi um adendo, né, uma curiosidade aí. Uma outra aplicação importante é na análise do carvão mineral. A gente tem aí, né, diversas mineradoras, né, que exploram carvão. E aí, vocês sabem, existem diferentes tipos de carvão, tufa, rolha, lignita, antracito, enfim. E aí, dependendo da porcentagem de carbono nesse carvão, ele vai ser melhor ou pior, né, para a geração de energia, tá? E aí tem toda uma análise desse carvão. Então, por exemplo, uma turfa tem menos energia aí que um antracito, né? E por aí vai. Tá aqui. E uma das maneiras de analisar o carvão é através dos seus macerais. Por favor, não confundir o carvão que você usa no seu churrasco com o carvão mineral que a gente está falando aqui. O carvão que você usa no seu churrasco é um tronco, né, uma madeira, uma coisa assim, de plantas atuais, né? Estruturas de plantas atuais desidratadas, né?
e que aí você coloca lá para fazer o seu churrasco, né? É atual. Diferente de carvão mineral, que na verdade é um conjunto, né, de macerais de origem orgânica, principalmente de plantas, né, e que foi preservado ali, né, ao longo do tempo geológico, tá? Submetidos a alta pressão, temperatura, ok? Então tá aqui, tudo ao longo do tempo geológico. Então, por exemplo, o carvão ele pode ter vários tipos de macerais, como por exemplo o maceral do grupo da vitrinita, que consiste em uma mistura de pedaços de madeira, casca, raízes, lignina e celulose. O grupo da exinita, liptinita, que consiste em uma mistura de esporos, pólens, cutículas, algas e resinas. Né? E o grupo da inertinita, que consiste em uma mistura de matéria oxidada de outros macerais. E aí é legal ter biólogos, paleobotânicos analisando isso aí. Isso aqui é uma imagem de uma lâmina que eu peguei da tese da Fidal. Então aqui você tem exinita, inertinita, vitrinita, tá vendo? Imagem de microscopia óptica de um carvão mostrando os diversos macerais, tá? Que vitrinita também, vitrinita. Então repare, né, que é importante esse estudo aí. Daí a importância da paleobotânica. Essa figura aqui eu gosto muito dela, porque ela assim mostra pra gente como é o processo de fossilização e formação do carvão mineral. Então repare só, você tem aqui uma região pantanosa, né, com pouco oxigênio, anóxido, enfim, e aqui você tem diversas plantas. Essas plantas morrem, tá? As suas partes, né, vão caindo, vão sendo precipitados e sedimentos vão recobrindo essas partes, né? Isso durante milhões de anos. Conforme esses sedimentos vão recobrindo essas partes, vai havendo um aumento de pressão, temperatura e aquilo vai se transformando, né, no que nós chamamos de carvão mineral. Só que conforme vai havendo esse aumento de pressão, temperatura, elementos voláteis desse material orgânico vão saindo. Vai saindo ali hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e vai aumentando a concentração de carvão. Por isso que a gente diz que os carvões são diferenciados pela concentração de carbono. Né? E essa concentração de carbono vai aumentando conforme os elementos voláteis vão saindo da matéria orgânica, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. A gente também chama esse processo aí de encarbonizações. Então tá ali, ó, por enriquecimento relativo em carbono, resultante da depleção ou volatilização dos restantes elementos constituintes da matéria orgânica por processos biogeológicos. E aqui, ó, mostra até uma sequência, olha aqui, tufa, que tem 55% de carbono, lignita, que tem 60% e antracito 95%, tá? Olha aqui essa imagem, eu adoro essa imagem porque ela mostra pra gente que o carvão é formado por um processo de fossilização que nós chamamos de compressão, né? Existe a compressão daquelas partes vegetais que eu mostrei para vocês pelos sedimentos, uma compressão pelos sedimentos ao longo do tempo geológico, né, em ocorrência daquela volatilização. E aí, dessa forma, ó, a camada de carvão é formada. Tá vendo? Então, essa imagem aqui eu gosto muito dela, ela é bem didática. E aí a gente precisa de paleobotânico, de botânico para estar estudando esse carvão, ver a qualidade desse carvão, ver o maceral, né, desse carvão, tá vendo? Bom, outra aplicação aí é na geoquímica do petróleo. Olha só, hein? Como é que o petróleo, né, falando de uma maneira bem simples, é formado? Então, você tem ali um ambiente aquático, que pode ser um ambiente lacustre, lagunar, ou marinho de pouca energia. Você tem lá o plâncton, as microalgas, né, e outros micro-organismos aqui do plâncton. Essas microalgas morrem, precipitam e vão sendo cobertas por sedimentos.
E ao longo do tempo geológico, esses sedimentos vão pressionando, vai havendo ali um aumento de pressão e de temperatura e o óleo ele é formado. E aí o que acontece? Quando esse óleo é formado, houve uma transformação daquela matéria orgânica, né, e dos seus componentes em outros compostos, tá? E aí o geoquímico, ele estuda isso. Isso nada mais é do que uma paleobotânica química aí, né? Uma paleobotânica química. A gente chama esses compostos de biomarcadores. Eles vão dizer para a gente quais foram os organismos que ajudaram a formação, a composição daquele óleo ou petróleo. Impressionante, né? Então, por exemplo, a gente tem lá a porfirina. A porfirina é uma transformação da clorofila. E vocês sabem que os organismos, principalmente os micro-algas, têm aí os seus diversos tipos de clorofila. E aí eles analisam a transformação dessa clorofila e conseguem inferir os grupos de organismos e tal, que formaram aquele óleo, conseguem inferir lá se o óleo é bom, de qualidade, se não é a origem dele, né? Se é uma origem lacustre, lagunar, marinha. Impressionante, né? Isso tudo é muito importante, tá? É o chamado estudo dos biomarcadores. Quem faz muito isso e faz bem é o pessoal, tem um pessoal na UFRJ lá, da equipe do professor Dr. João Graciano, né? Ele e a irmã dele trabalham muito lá, inclusive a irmã dele é bióloga, né? Então, é ótimo. Aqui eu mostro para vocês uma rocha da formação Irati, né, de um campo que eu fiz com os meus alunos da Rural, quando eu era professora substituta lá. E aí, olha só, gente, vocês estão vendo aqui esse óleo saindo? É o querogênio, né? Precursor aí do óleo, do petróleo. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, só para vocês terem uma noção aí disso. Bom, o querogênio, alguns dizem betume também, né? Eu não sou geoquímica, né? Então, assim, tem um conhecimento mais superficial. Mas o querogênio, ele é dito precursor desse petróleo aí. O que vem a ser o querogênio? É a parte insolúvel e solvente orgânico da matéria orgânica amplamente encontrada em rochas sedimentares, né? Formada a partir de modificações na matéria orgânica pretérita por ações geológicas durante milhões de anos. Ele é formado a partir de lipídios, proteínas e carboidratos de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás e se transformam em petróleo, gás natural ou grafite. É a forma mais abundante de carbono orgânico da Terra, mais do que o carvão. E existem aí vários tipos de querogênio, né? E existe uma classificação que leva em conta a proporção, a concentração de hidrogênio-carbono ou de oxigênio-carbono. Aí temos, por exemplo, o querogênio tipo 1, que é aquele precursor do petróleo formado praticamente por elementos marinhos, como algas, né, marinhas e lacustres, tá? Olha aí, ó. Então, esse querogênio ele é formado de cerca de 10 a 70% de lipídios e tem um elevado potencial para gerar petróleo e ele é raro no registro geológico. Tá? Então, repetindo, o querogênio tipo 1 ele tem um grande potencial de gerar petróleo e ele é formado basicamente por algas marinhas e lacustres. Só que ele é raro no registro geológico. Imagine esse ambiente aqui há milhões de anos atrás. Esse é o ambiente de formação do querogênio tipo 1 há milhões de anos atrás. Um elemento, um ambiente, como foi dito ali, ó. Cadê? Marinho e lacustre. Tá aí. Ok. Temos também o querogênio tipo 2. Esse já tem uma mistura de elementos marinhos e continentais. E eu coloquei ele aqui em vermelho nessa apresentação, por quê? Porque esse é o tipo de querogênio que se encontra presente na grande maioria das rochas mães de petróleo. Tá? É o querogênio tipo 2, ele tem essa mistura. Tá? E como seria o ambiente de formação dele há milhões de anos atrás? Isso aí, ó, um ambiente que permitia uma mistura de elementos continentais com marinho.
Então, reparem aqui, ó, você tem aqui, vamos dizer, esse rio, toda essa vegetação libera ali grãos de pólen, esporos, folhas e etc., que vão sendo carreados e lançados aqui no mar e vão se misturando com os elementos marinhos. Imagine essa cena milhões de anos atrás. Todos esses elementos misturados, continentais e marinhos, vão sendo precipitados, cobertos por sedimentos, ocorre ali aumento de pressão e temperatura e dessa forma ocorre a formação do querogênio, do petróleo, enfim. Existe também o querogênio tipo 3. Esse, ele tem mais um potencial para gerar gás. Por quê? Porque ele tem muito elemento continental. Predomina elemento continental. Então tá lá, ó, apresenta valores de hidrogênio baixos e é rico em compostos orgânicos aromáticos derivados de plantas superiores, como celulose e lignina, que são extremamente deficientes em hidrogênio. Olha aí. E temos o querogênio tipo 4. Este tipo de querogênio é formado essencialmente por matéria orgânica remobilizada ou altamente oxidada derivada de ambientes marinhos ou continentais. Apresenta um potencial muito baixo para gerar hidrocarboneto, quer seja petróleo ou gás. Bom, então, olha o quanto é importante, essa análise aí. E por que é importante estudar o querogênio? Tá? Primeiro, porque ele vai dizer aquela questão da origem. E segundo, ele vai dizer também para a gente a maturidade. Então, olha aqui, ó. Porque ajuda a determinar o potencial de geração de petróleo em rochas geradoras através do entendimento de sua composição química e da sua origem, e pelo estudo das transformações químicas e físicas que ocorreram nos resíduos orgânicos ou resíduos de querogênio, é possível determinar o grau de maturação e o potencial gerador de hidrocarboneto nas rochas sedimentares. Bom, outra aplicação aí, gente, da paleobotânica, botânica econômica, essa integração aí, no estudo do âmbar. O que é o âmbar? Quando a planta tem lá um corte, um machucado, ela libera uma resina, essa resina se solidifica, às vezes pode até prender algum organismo ali, e isso pode ser soterrado e preservado ao longo de milhões de anos. Muitos pesquisadores aí estudam o quê? A química desse âmbar e conseguem inferir os grupos vegetais que deram origem a esse âmbar aí. Tá? Então, isso aí é importante. Agora, o que isso tem a ver com a botânica econômica? Muitas vezes, o âmbar ele é vendido. Aqui no Brasil, a venda de fósseis é proibida, mas no exterior ela é liberada. Então, as pessoas ganham dinheiro aí vendendo esses fósseis de âmbar. Em alguns países, como por exemplo os países ali do Mar Báltico, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, fazem muito comércio de âmbar, fazendo joias, essas coisas. Tá? E existe aí um pessoal que acredita que o âmbar libere algumas substâncias que atuem na diminuição da dor, do crescimento dos dentes de crianças. Tá? E também no alívio de inflamações, dores de garganta, essas coisas. Então, tá aqui, tá? Outra aplicação, gente, no estudo do pré-sal. Vocês vão dizer o que, Sara? Ó, segue aqui, presta atenção aqui na explicação que vocês vão ver que tem tudo a ver com paleobotânica. Olha só. Todo mundo aí tá falando pré-sal, aquela confusão, pré-sal, o Brasil, agora tá aí com muito óleo do pré-sal, blá, blá. Vamos lá. O que é o pré-sal? Você que é da biologia, que está assistindo, de repente não sabe direito o que é o pré-sal. Esse conjunto aqui de rochas de reservatório de óleo e gerador que estão abaixo da camada de sal. Olha aqui.
Você tem aqui, ó, o fundo do mar, tem todas essas camadas. Essa camada aqui, tá vendo? De rocha, reservatório, geradora de óleo, está abaixo de uma camada de sal. Por isso que a gente chama de pré-sal. Vai prestando atenção. Um sistema petrolífero ideal, como é que ele é? Ele é formado por uma rocha geradora, que é onde você tem lá todo aquele material orgânico, né, que foi precipitado, soterrado, teve aumento de pressão e temperatura e começou a gerar óleo. Então, você tem aqui essa rocha geradora. O óleo dessa rocha geradora parte para uma rocha reservatório, que é porosa, né, tem bastante óleo ali. Essa imagem aqui ela até não é muito legal, porque parece que forma uma poça aqui de óleo, né? E não é assim, o óleo fica dentro dos poros da rocha, como se fosse uma esponja com água. Envolvendo isso, temos a rocha capeadora, ou rocha selante, que não deixa esse óleo sair, por isso que a gente tem que perfurar. Por isso que dizem, para chegar ao pré-sal vão ser necessários milhões de dólares, né? Porque tem que ter muita tecnologia para perfurar, né, aquele sal, não é isso? Então, bom, e aí, né? Se a gente pegar aquela figura que eu mostrei para vocês e interagir com essa outra, olha como é que fica. Essa camada aqui, né, essas camadas de rocha geradora e reservatório estão aqui. E a camada de sal, essa daqui que é a rocha capeadora, está aqui. Tá vendo? Tá essa correlação. O que isso tem a ver com a paleobotânica? Vai prestando atenção. Né? Vocês já ouviram falar em estromatólitos? Estromatólitos são estruturas biosedimentares formadas por micro-organismos como as cianobactérias. Como é que isso é formado? Você tem aqui, tá vendo as cianobactérias? Tá vendo? Que vão aprisionando esses sedimentos, principalmente aí de carbonato de cálcio, né? Enfim, e aí essas estruturas vão sendo formadas, tá vendo? Olha aqui, estromatóides, que tem até uma definição: estruturas organo-sedimentares formadas pelo trapeamento e bandeamento de sedimentos ou precipitação de carbonato de cálcio pela atividade de comunidades microbiais. E existem até outros termos também, como trombólito, microbialito, né? Um tem lâmina, outro não tem lâmina, enfim. E aí, o que isso tem a ver? Né? O que isso tem a ver? Olha aqui, ó. Acredita-se que essas rochas aqui, né, reservatórios da camada de pré-sal, sejam, né, estruturas relacionadas a estromatólitos, essas estruturas biosedimentares, né? Então, assim, repare que aqui, ó, um monte de poros, o óleo poderia ficar aqui, né, nesses poros. Olha que interessante, né? Então, os estromatólitos são formados por cianobactérias, né? Quem estuda cianobactéria aí? O pessoal de botânica, não é? Da botânica, da ficologia, né? E a gente sabe aí que tem estromatólitos de milhões de anos atrás, aí quem vai estudar o paleobotânico, é a paleobotânica. Tá? E esses estromatólitos, se realmente forem estromatólitos, essas estruturas que formam as rochas de reservatório do pré-sal, né, são estruturas estromatolíticas de milhões de anos atrás. Isso tudo tem a ver com paleobotânica, né? Ainda estão sendo feitas pesquisas sobre isso, tá? Então, ó, imagine aqui o óleo nesses poros. Olha aqui essa outra rocha com esse outro estromatólito, né, com esses recortes, né, com essas fissuras aqui, ótimo para acumular óleo. Olha esse trombólito aqui também, tá vendo? Quem estuda muito isso e está procurando responder essas perguntas, se realmente essas rochas de reservatório do pré-sal têm a ver com cianobactérias ou não, com esses estromatólitos ou não, o professor Leonardo Borg, da UFRJ, do Departamento de Geologia. Inclusive, ele tem um laboratório lá chamado Laboratório de Geologia Sedimentar. E ele tem muitos projetos com diversas empresas aí, Shell, Petrobras, e ele dá emprego, gente, entrega mesmo, com carteira assinada, com tudo isso. Então, né, tá vendo aí, ó, a interação da geologia com a paleobotânica, com as empresas de petróleo, ó, né? O samba tá ficando bom aí.
Vamos lá. Aqui eu peguei um pedaço do currículo Lattes do professor Borg para mostrar para vocês mais ou menos os projetos dele. Olha aqui, ó, pré-sal, Paracast, né, e outros, tá? E ele costuma publicar. Ele tem umas publicações interessantes, tá? Sobre ambientes atuais em que ocorre formação de estromatólitos atuais. Ele tenta entender esses ambientes atuais para entender o paleoambiente que teria formado as rochas relacionadas ao pré-sal e com as cianobactérias no passado, né? Mas ele ainda está fazendo essas pesquisas. Eu fui injusta aqui agora nessa apresentação de não colocar também uma doutoranda chamada doutora já, Deise Delfino, Fabiane Feder, que também estavam fazendo estudo nessa linha aí. Hoje elas estão empregadas em outros lugares, acho que a Deise está no INE, a Fabiane na Prefeitura do Rio, né? Mas enfim, parece que elas trabalharam também com isso. Excelentes profissionais. Trabalhar no laboratório do professor Dolores na UFRJ, eu tinha que ter botado as fotos delas aqui também, falando um pouquinho delas. Mas, enfim, esse aqui é um outro artigo do professor Leonardo Borg, aqui também, ó, né, voltado para essa área. Então, ó, gente, tudo a ver. Resgate paleontológico. Existe um outro mercado aí também de trabalho, que é o resgate paleontológico. Muitas empresas destroem áreas, né, mineradoras para poder explorar e etc. E aí existem agora algumas leis, enfim, de proteção ambiental, etc. E aí essas empresas têm que retirar os fósseis dos lugares. E aí tem fósseis de plantas, troncos, enfim, que, né, são coletados, armazenados. E eu tenho um grande amigo, o Henrique Zimmermann, geólogo, que trabalha com isso. Tá? Ele trabalha com esse resgate tá? Para uma empresa, ele conhece diversas bacias brasileiras, tem coleta de tudo quanto é canto, dos mais diferentes tipos de fósseis, inclusive de plantas. Tá? Bom, uma outra aplicação importantíssima, né, para a indústria do petróleo é a aplicação da datação, da bistratigrafia e da correlação estratigráfica. Essas três aplicações, datação, bistratigrafia e correlação estratigráfica, tá? Essas aplicações estão relacionadas com a exploração de petróleo e carvão, tá? A datação ela vai o quê? Ela vai datar a bacia, né, de interesse. Ali, a bacia sedimentar de interesse. Mas professor, eu não estou entendendo nada. Como que é feita essa datação? O que é uma bacia sedimentar? Né? Se é o aluno da graduação em biologia que está aqui, provavelmente esteja fazendo essas perguntas. O que é uma bacia sedimentar? Falando de uma maneira bem simples. Área deprimida, onde vão chegando sedimentos carreados pelo vento, pela chuva, pela água, enfim. Esses sedimentos vão chegando lá. E fósseis, né, estruturas mortas, né, organismos mortos também vão sendo carreados e vão chegando lá. E isso vai sendo misturado, soterrado ao longo dos milhões de anos atrás. Então, uma área deprimida, onde chegam os sedimentos, né, e chegam também partes de organismos. E existe essa mistureba toda aí, vai formando aí, né, as camadas sedimentares, as bacias sedimentares. Falando de uma maneira bem simples, tá? Para vocês. E o óleo, o petróleo, o carvão são formados nessas bacias sedimentares. É importante datá-los. E como é que elas são datadas? Elas são datadas através de fósseis guias. O que são fósseis guias? São estruturas preservadas, fossilizadas, que têm um curto intervalo de tempo e uma larga distribuição geográfica. Você consegue datar. Então, existem muitos fósseis de plantas, né, grãos de pólen, esporos, que são fósseis guias, que vão datar. E a empresa petrolífera de carvão querem essa datação. A aplicação na bistratigrafia é importante porque fósseis podem caracterizar estratos, né, rochosos que estão em sequência. E a partir daí você pode correlacionar com outras áreas de outras regiões.
tá? É a chamada bioestratigrafia, correlação estratigráfica. Nós vamos ver isso agora, tá? Então vamos lá, vamos falar da palinologia na indústria do petróleo, que faz parte da paleobotânica. Então, palinologia aplicada à indústria do petróleo. Vamos lá. Meu Deus, por que isso acontece? Eu clico aqui e aparece isso. Vamos lá. Bom, a palinologia, vocês sabem, ela pode ser a ectopalinologia do presente, palinologia do quaternário e a paleopalinologia, que estuda as estruturas fossilizadas de mais de 2,6 milhões de anos atrás. É nessa palinologia que a indústria do petróleo, do carvão, né, está interessada. E aqui eu mostro uma tabela do tempo geológico, paleopalinologia, palinologia do quaternário. O que interessa para o petróleo e para o carvão é a paleopalinologia, que é um ramo da paleobotânica, que tem tudo a ver com a botânica econômica. Vamos lá. Bom, as estruturas estudadas pela palinologia que estão relacionadas com a paleobotânica são essas aqui, né, em amarelo, que eu estou mostrando para vocês. Pólis, esporos, dinoflagelados, acritarcos, microalgas e fitoclastos. Essas outras estruturas aqui em vermelho, escolhecodonte, quitinozoário, palino foraminífero, cisto e ovos de alguns animais como copépodes, são estruturas que são estudadas pela palinologia atualmente por terem parede orgânica e ficarem preservadas nos sedimentos após utilização de ácido clorídrico, porém não são relacionados com a botânica e com a paleobotânica. Então, não vou falar delas agora. Quem quiser saber delas, pode assistir Paleobot vídeos anteriores. Entra no canal que tem uma videoaula só disso. Então, vou falar aqui só das estruturas relacionadas com botânica, né? Com paleobotânica. Pólen. O pólen é o microgametófito das angiospermas e das gimnospermas. É a estrutura que transporta o gameta masculino da planta. Tem uma parede de esporoporenina, que é o que permite a preservação, tá? E a fossilização dessas estruturas. E a gente tem registro de grãos de pólen desde o Carbonífero, mais ou menos, quando surgem as primeiras gimnospermas. Tá? Esporos. Esporos, né, são células que vão dar origem a um indivíduo novo sem que ocorra o cruzamento, né, sem que seja necessário o cruzamento. A gente escuta esse termo em outros reinos, como o reino fungo, reino monera, mas o que interessa agora para a gente, né, só aqui do reino planta. E aí a gente vê esse termo esporo em algas, em pteridófitas e briófitas, tá? Aqui alguns exemplos de esporos de briófitas, tá? E aqui alguns exemplos de esporos de pteridófita, que também possuem aquela parede de esporoporenina que permite o processo de preservação, tá? Está aqui. Acredita-se que as primeiras briófitas e pteridófitas tenham surgido nos seguintes intervalos de tempo. As briófitas entre o Ordoviciano e o Siluriano e as pteridófitas no Siluriano. Então, a partir daí, a gente já tem registros de grãos de pólen, esporos e até macrofóssil mesmo, né? Bom, dinoflagelados são microalgas, unicelulares, eucariontes, biflagelados que a gente encontra preservado também. Só que os dinoflagelados têm uma coisa interessante. O que permite a preservação dos dinoflagelados é uma substância, sua parede, chamada de dinosporina, uma substância orgânica, que só é produzida quando existe alguma adversidade no ambiente, esse dinoflagelado se transforma em cisto e é preservado. Então, aquilo que os paleobotânicos, os paleopalinólogos encontram e relacionam com o dinoflagelado, na verdade, é o cisto dele, formado com uma parede de dinosporina. Aqui alguns exemplos de dinoflagelados, e o seu registro ocorre desde o Triássico, cerca de 230 milhões de anos atrás. Outra estrutura, né, tá aí estudada, né, é o acritarco, né? Esse grupo acritarcos
tem uma discussão aí, porque ele é um saco de gato. Tudo que ninguém sabe muito o que é, tem parede orgânica, está ali preservado, a gente joga como sendo acritarco. É um grupo polifilético. Muitos acreditam que os acritarcos tenham dado origem aos dinoflagelados. E eles aparecem aí desde muito tempo atrás, desde antes, tá vendo? Do Fanerozoico. Já no Proterozoico, né, surgem os acritarcos. Eles teriam sido, inclusive, um dos primeiros organismos unicelulares eucariontes, tá? Um dos primeiros. Tá? E temos também as microalgas. As microalgas também ficam preservadas nas amostras palinológicas, têm interesse para essa indústria do petróleo, do carvão, enfim, né? E elas teriam surgido aí desde o Proterozoico também. Tá? Bom. E temos aí, gente, tá abrindo os fitoclastos. O que vem a ser fitoclasto? É um termo genérico para restos vegetais de paredes mais ou menos resistentes, que ocorrem nos sedimentos e aparecem nas lâminas palinológicas. Então, nós encontramos pedaços de epiderme, cutícula, parênquima, esclereídeos, tricomas e outras estruturas vegetais. Encontramos isso aí, ó. Essas daqui são estruturas, ó, cutículas com estômatos e papilas que eu registrei, né, em bacias indianas. Olha aqui, tá? Aqui também é o estômato ciclocítico. Você que é da biologia só deve estar acostumado a ver aquele estômato padrão, né, que parece duas boquinhas abrindo e fechando. Não, existia também os estômatos ciclocíticos no passado. Aqui um canal resinífero preservado e papilas, tudo com mais de 100 milhões de anos atrás, tá? Aqui, ó, é um artigo que eu publiquei com esses tecidos. Se vocês quiserem saber mais, tá aqui esse artigo publicado. Vocês podem olhar, tá? E aqui, esclereídeos, que também podem ser encontrados fossilizados. Você que é biólogo sabe que esclereídeos são células de um tecido vegetal chamado esclerênquima. Daí a importância das suas aulas de anatomia vegetal, né? Então, eu e o Dr. Mitsuru Arai fizemos registros desses esclereídeos, tá? Fósseis do Santoniano nas bacias de Campos e Santos, tá vendo? Vocês sabem que esclereídeos também podem ter funções diversificadas nos vegetais, podem funcionar como estruturas sustentadoras, como, por exemplo, a erênquima de ninféia, né, dando aquela estruturada lá. Que mais? Como refletores de luz no parênquima clorofiliano, otimizando o processo fotossintético das plantas, né? Pode servir como defesa ao ataque de herbívoros, né? E nós encontramos essas esclereídeos nas bacias de Campos e Santos. Aqui está o artigo, podem pegar referência. Encontramos também tricomas fósseis do Santoniano nas bacias de Campos e Santos. Tricomas, para você aí que é da biologia e fez anatomia vegetal, são aqueles apêndices epidérmicos encontrados na superfície dos vegetais, não é? E que também tem várias funções: absorver água, proteger contra a luz do sol, defesa contra herbívoros, enfim. Tá aqui, ó, esses tricomas foram encontrados nas bacias de Campos e Santos, tá aqui, tá? E aqui, ó, tricomas fósseis como nova categoria de palinomorfos lato sensu, sua classificação preliminar e aplicabilidade na bioestratigrafia. Tá? E aqui, ó, como que começa a aparecer esses fitoclastos, esses pedaços de tecidos, né, de parênquima, de epiderme, cutícula, esclereídeo, tricoma, enfim. Bom, a partir do momento que as plantas começam a ocupar o ambiente terrestre, essas estruturas começam a aparecer. Então, se a gente supõe aí que as plantas começaram a ocupar a partir do Ordoviciano e Siluriano, a gente já começa a encontrar essas estruturas por aí. Tá ok? Bom, então vocês já viram aí o quanto é importante assistir aula, né? O quanto são importantes
as aulas de anatomia vegetal, de ficologia, de vegetal superior e inferior, né, para vocês. Bom, onde essas estruturas são encontradas? Onde esses palinomorfos fósseis são encontrados? Em mares e oceanos e nos afloramentos. O cara que é da biologia não sabe o que é afloramento, né? Você tinha uma formação rochosa lá embaixo, teve um movimento tectônico, ela subiu, aflorou, né? Então, aquilo que foi formado há milhões de anos atrás veio para a superfície. E aí o pessoal faz coleta nesses afloramentos. Aqui eu coloquei 2 interessantes com cores diferentes. Por quê? Porque eu quis chamar a atenção desse vermelhão aqui. Geralmente, essas formações vermelhas, né, não são boas para coleta palinológica. Por quê? Porque é sinal que oxidou. E oxigênio é péssimo para a preservação de estruturas com parede orgânica, né? O oxigênio ele decompõe essas estruturas, então não é bom. Então tá aqui. Claro que a gente não pode dizer sempre, nunca em ciência. De repente você vai coletar lá um vermelhão e vai estar cheio de palinomorfo, mas é difícil, né? Bom, essa aqui sou eu em um afloramento. Esse afloramento aqui é bom para ter fóssil, tá vendo? Olha essa coloração aqui, tá? Esse aqui sou eu coletando aí, né? E essas coletas podem ser também através de perfuração, que são as coletas que as empresas de petróleo fazem. Então, essa coleta pode ser em terra ou pode ser no mar. Olha aqui, tá vendo? Perfuração em terra ou no mar. E quando ocorre essa perfuração e a coleta de amostra, essa amostragem pode ser de 3 tipos. Pode ser de calha, pode ser lateral ou de testemunho. O que é a amostra de calha? Você tem lá uma broca, essa broca tem dentes de diamante. O diamante é o mineral mais resistente de todos, por isso dente de diamante. E aí vai descendo, né, cortando a rocha, enfim. E aí, conforme vai cortando a rocha, os fragmentos vão subindo pela parede do poço e a gente chama isso de amostras de calha. Tá? Olha aqui a amostra de calha, depois essa amostra de calha empacotado. Tá? Temos também a amostra de testemunho. O nome já diz testemunho. Você vai testemunhar a sequência sedimentar. Então, é um tubão que vai cortando a rocha e pega mesmo, né, aquilo ali e testemunha a sequência, né, de deposição, enfim. Né? Agora, a testemunhagem ela é caríssima. Porque vocês imaginem fazer uma coleta dessa abaixo de uma lâmina d'água de 2, 3 mil metros. Isso é muita pressão, tá? Muita pressão, então é difícil. Eu não sei se ainda está assim, mas eu lembro que antes eles tinham que tirar uma broca para botar a broca testemunhadora. E vocês imaginam a tecnologia para isso no fundo do mar e do oceano a mais de 2, 3 mil metros de lâmina d'água. Então, difícil, né? Aqui, né, o exemplo de amostragem de testemunho, olha aí, a rocha dura. Muito aluno fala assim, mas eu pensei que fosse molinho. Não, esse molinho aí é para a amostra do quaternário e que ainda não deu tempo para consolidar os sedimentos. Isso aqui é amostra rochosa, é rocha dura. Por quê? Porque já tem muitos milhões de anos, já consolidou, pessoal. Aqui, ó, o pessoal analisando para fazer corte, pegar pedaços deste testemunho para mandar para o laboratório para analisar. Temos também a amostra lateral, que aí é um pistãozinho que eles jogam para pegar um pedacinho só da parede do poço, tá? E aí todo esse material é levado para um laboratório para fazer preparação palinológica, né? Que consiste em você lançar ali ácido fluorídrico e ácido clorídrico para destruir tudo que é inorgânico. Você só quer que preserve o que é orgânico. Então, você vai destruir com ácido clorídrico os carbonatos e vai destruir com ácido fluorídrico os fluossilicatos e vai manter apenas a matéria orgânica, tudo aquilo que te interessa, os grãos de pólen, esporos e outras estruturas de parede orgânica. Aqui nós temos... deixa eu voltar aqui. Os técnicos, né, que são remunerados. Então, você aí que de repente quer ser um técnico, quer já ter um salário fixo e etc. Olha aí, ó. Bom, lâminas são montadas
E essas lâminas vão ser distribuídas aos palinólogos, de acordo com a especialidade dele. Então, nós temos os palinólogos especialistas na palinologia do Paleozoico e aqueles especialistas do Mesozoico e do Cenozoico. Ué, Sara, não é tudo a mesma coisa? Claro que não. São mundos completamente diferentes. A palinologia do Paleozoico tem lá milhares, centenas de grãos, de tipos de forma, é um tipo. A palinologia do Mesozoico e Cenozoico é outra realidade, tem outros grupos. Não existe ser especialista em tudo. É claro, você é acadêmico, chega uma amostra lá para você, você vai lá e estuda e tal, vai fazendo. Agora, se você está numa indústria de petróleo que você tem que produzir rapidamente, dar resultado, datar, correlacionar, geralmente você se especializa, tá? Você se especializa. E aí os palinólogos analisam, né? Aí vocês vão dizer assim, mas espera aí, a função do palinólogo não é datar a bacia que você falou lá na frente? Como é que eles já vão dar as lâminas para quem é especialista do Paleozoico e para quem é especialista do Mesozoico e Cenozoico? Pois é, se as lâminas forem de bacias já conhecidas e que já têm as datações, tudo bem. Aí você dá, eles vão fazer outros tipos de análise que não é datação, enfim. Agora, se for bacias desconhecidas, aí não, dá para todo mundo, eles vão analisando ali até chegar a uma idade, usando os chamados fósseis guias que eu falei para vocês, né? Olha aí. Bom, aqui eu coloquei para vocês uma média de preço, parece que custa cerca de $300 para analisar uma amostra. Porque a palinologia é um método caro, os ácidos são caros, essas coisas, né? Enfim. E aqui eu peguei uma lista para vocês verem mais ou menos os preços que essas empresas, que o pessoal aí cobra para análise palinológica, enfim. E esse preço varia, se for para uma amostra, se for para analisar, para você datar, se for para analisar toda a lâmina, falando paleoclima, paleoambiente, esses preços parece que variam, tá aqui. Tá? Não é só a palinologia que é utilizada para esses fins na indústria do petróleo, tá? Então, por isso que eu estou falando, biólogos, prestem muita atenção nisso. Temos também os foraminíferos, que são protozoários com parede, carbonato de cálcio. Temos os ostracóides, que são microcrustáceos, que têm parede também de carbonato de cálcio e de quitina. Temos os nanofósseis, né? Que são plaquinhas, vou falar assim de uma maneira, uma linguagem simples, de microalgas. Olha aí, gente, olha a importância de todas as aulas de vocês, de zoologia, de tudo isso. Prestem atenção. Agora não adianta ficar lá só decorando aquelas coisas e não aplicar. Tem que ter aplicação. E você que é professor da biologia aí, da graduação, começa a interagir, queridos. Porque não dá para viver só de paper. Tá? Aí tá aqui, metopalinologia, metostracóide, foraminíferos, nanofósseis, radiolatos, que eu esqueci de falar, que também estão sendo utilizados. São protozoários com parede sílica, que também ficam preservados. Agora, no caso do nanofóssil, eu quero dar uma atenção aqui especial, porque tem tudo a ver com paleobotânica, é uma microalga que nós chamamos de cocolitoforídeo, que quando morre, começa a liberar essas plaquinhas, vou falar nesses termos para o aluno entender, essas plaquinhas de carbonato de cálcio, que vão se acumulando ao longo do tempo geológico e podem formar essas estruturas aqui, como, por exemplo, o White Cliff of Dover, da Inglaterra e da França. Olha aí, ó, pessoal. Vocês estão vendo? E, gente, os nanofósseis são importantíssimos, sabe por quê? Porque a preparação deles é facílima e barata, não precisa gastar dinheiro com ácido fluorídrico, clorídrico, como a palinologia. Você joga lá uma aguinha destilada, uma aguinha oxigenada, já está pronto, analisa aquilo e data. O geólogo de boca de poço, tá? Quando a gente fala boca de poço, né? Sei lá, que eles falam, aquele de navio. Gosta do quê? De nanofóssil. Porque, né, rapidinho prepara, já analisa, já vê a datação, já faz correlação, tudo ali. E você, biólogo, tá onde nisso? Por que é o cara da geologia que está fazendo isso? Olha aí, ó. Sabe? Conversa lá com a sua professora da ficologia, biólogo. Vamos lá. Aqui imagens, ó, dos nanofósseis
E aqui vou mostrar para vocês o bambambam aí no nanofóssil do Brasil, Dr. Rogério Loureiro Antunes. Na UFRJ temos a doutora Maria Dolores Vanderlei, que também é especialista em nanofóssil e orientou aqui esses dois feras, doutor Kleber Fernandes e o doutorando, até botei doutor já aqui, mas ele ainda está terminando o doutorado, mas já vai terminar, e é isso aí, André Gatto, dois feras que estão bombando aí no estudo de nanofósseis, precisam de oportunidades, né? Principalmente o André Gatto, que é mais novo, o Kleber já tem uma experiência na Petrobras, trabalhou lá, inclusive trabalhou comigo no catálogo de imagens. Depois ele continuou lá fazendo bioestratigrafia, porque o Dr. Rogério Antunes saiu. Aí ele entrou lá no lugar. Mas enfim, o que eu quero dizer para você, gente, tá aí, dois jovens. O Dr. Kleber é biólogo e o André Gatto é geólogo, né? E pessoal jovem aí, dá oportunidade, né? Aplicações da paleontologia na indústria do petróleo e até do nanofóssil. Determina paleoambiente, né? Então, em que paleoambiente, em que contexto a bacia sedimentar, onde se encontra o óleo e o petróleo, foi formado? Isso é importante, eles precisam saber, precisam entender a bacia. Foi no ambiente marinho, fluvial, lacustre? Determina paleoclima, em que clima? Foi num clima úmido, frio, quente, seco, né? Então, vou dar até um exemplo da minha tese ali, na formação aliada eu encontrei muito Classópolis. Classópolis é indicador, né, de clima árido e quente. Então, tá aqui, cheio de Classópolis, tá vendo? Quando você encontra lá Tasmanites, Tasmanite pode indicar muita coisa quando você encontra. Pode indicar fases transgressivas que o mar invadiu, eutrofização de águas superficiais, pode indicar regiões de altas latitudes, pode indicar águas com baixa salinidade e pode indicar períodos de pulsos de aporte terrígeno. Tudo isso aí, tá? Acritarcos e dinoflagelados podem indicar o quê? A associação de acritarcos com palinomorfos terrestres indica proximidade da linha de costa. E dinoflagelados são muito importantes para inferir nível relativo do mar, temperatura da água, salinidade, produtividade primária, ambiente costeiro oceânico, tá? Bom, a outra aplicação, eu já disse para vocês, é a datação, né? Então, você tem lá fósseis guias, microfósseis guias que vão dizer o quê? A datação, a data dali daquela bacia, daquela formação, dizendo o seguinte, a partir do seguinte, você tem lá o fóssil guia que é aquele que tem uma curta distribuição estratigráfica, ou seja, uma curta distribuição no tempo geológico e uma larga distribuição geográfica. Esse é o melhor fóssil guia, tem um monte na paleontologia, né? E aí você vai conseguir o quê? Fazer inferência de datação, essas coisas. Então é importante, a indústria petrolífera faz isso. Sabe o que é isso? Bioestratigrafia é a caracterização dos estratos rochosos pelo conteúdo fossilífero. E isso o pessoal faz muito na indústria do petróleo com esses microfósseis, com a paleontologia, com os nanofósseis e etc. E por que é importante fazer a bioestratigrafia? Caracterizar as rochas pelo conteúdo fossilífero. E por que é importante fazer essa datação, ter fósseis guias que aparecem num curto intervalo de tempo e com uma larga distribuição geográfica? Porque há o interesse de se fazer correlação estratigráfica. E o que é correlação estratigráfica, Sara? Prestem muita atenção, porque eu diria para vocês que essa é uma das etapas mais importantes dessa videoaula, tá? Então, prestem atenção. Você tem aqui o local 1. Imagine que esses fósseis aqui sejam pólens, esporos, estruturas da paleobotânica e da paleontologia. Então, você tem aqui o fóssil A, o fóssil B, o fóssil C e o fóssil D. Tá vendo? Essas camadas aqui. Essas camadas estão sendo caracterizadas por esses fósseis. No local 2, você tem a camada A com esse fóssil, a camada C, a camada B e a camada C. E no local 3, você tem a camada A, a camada C e a camada D.
Só que você é um cara que assiste essa videoaula. E aí você olhou lá, pô, tem camada A e camada C aqui. Mas essa C não é a segunda camada. Como é que você sabe que essa C não é a segunda camada do local 3? Porque você fez correlação estratigráfica, você viu que a sequência correta é essa aqui da 1, ó. Tem a B aqui antes, porque você viu que a B se repetiu também no local 2, ela existe. Então, o que aconteceu aqui no 3 foi uma ausência da camada B. Ou por erosão, porque foi embora, ou porque não houve deposição. Então, você não vai ser bobo de achar que a C é a segunda camada aqui. Você não é bobo. Você assistiu o Paleobot vídeo, você já sabe que a C não é a segunda camada aqui. Que a segunda é a B, só que a B ou foi erodida ou não foi depositada aqui. Certo? E você fez o quê? Uma correlação estratigráfica quando você chegou a essa conclusão. E por que é importante fazer correlação estratigráfica? Filhinho, eu mostrei para você que um sistema petrolífero ideal é esse aqui, ó, rocha geradora, rocha reservatória e rocha capeadora, certo? Só que isso aqui é um sistema ideal do teu sonho. A natureza não é assim, a natureza é isso daqui, ó. Então, você precisa saber lá para fazer as perfurações, etc., né? Achar os poços, etc., saber essas correlações é o seguinte, você tem que saber que essa rocha que está aqui é igual a essa, que essa é igual a essa, que essa é igual a essa, não é? A mesma coisa aqui. Você tem que saber que essa rocha é igual a essa, que essa é igual a essa. Aí você vai falar assim, mas não dá para eu ver pelo tipo de rocha? Não, porque nem sempre a litoestratigrafia acompanha a bioestratigrafia. O que vai dizer para você é a bioestratigrafia, a caracterização pelo conteúdo fossilífero. No caso da indústria petrolífera, a caracterização pelos microfósseis. E no tema da nossa aula é o quê? É paleobotânica, paleontologia. Então, interessa os microfósseis de parede orgânica, tá? E que a gente vai usar para correlacionar isso aí. Tá certo? Eu quero contextualizar tudo aqui para vocês. E aí, pessoal, deixa eu falar mais aqui. Muitos vão falar, por que não usa macrofóssil? Porque quando a broca perfura lá, vai destruindo os macrofósseis, ficam só os microfósseis. Então, são esses que têm que ser utilizados para fazer a bioestratigrafia, para fazer a datação e, por sua vez, fazer a correlação estratigráfica. Tá? Uma outra aplicação aí é a aplicação dos palinomorfos na inferência da maturação do querogênio gerador do petróleo, né? Então, tá aqui, ó. Se você vê muito escuro é porque você está super maturo, mais assim, intermediário maturo e aqui mais clarinho maturo. Então, é uma outra aplicação aí, tá? Bom, pessoal, era isso. Essas aqui foram algumas das referências bibliográficas, né? Sites que eu utilizei para montar essa videoaula, né? Enfim, espero que vocês gostem, que vocês, tenham gostado. E para quem só está assistindo essa videoaula e não conhece o meu canal, quero apresentar, eu tenho um canal chamado Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Paleontologia para Todos, tem uma sequência de videoaulas já lá, por favor assistam, essa aqui, capa do canal, enfim. E termino essa videoaula com essa frase aí do professor Bir Balsani. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Ó, um beijo, um palino abraço para vocês e tchau, tchau.